Irmãos, minutos devocionais, e nessa manhã a gente vai fazer um último domingo nessa minissérie que a gente fez aqui nos domingos pela manhã, de falar da EBD nesse mês de abril, que é um mês que a gente comemora aí no calendário batista, o mês da nossa escola bíblica dominical. A gente fez aí uma série aí de uns 3 domingos falando sobre esse tema, e hoje nós chegamos a esse último domingo dessa série. E aqui a gente hoje vamos ler juntos aqui, que está em Deuteronômio no capítulo 6. Farei uma leitura aqui do que a NVI traz para nós. Algumas versões são diferentes, mas nós vamos aproveitar esse texto aqui da palavra de Deus, que diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, à mesa, não é? Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O livro de Deuteronômio, meus irmãos, é aquele livro que ele representa um momento antes de se entrar na terra prometida. Ele faz parte dessa coleção do Antigo Testamento que nós chamamos de Pentateuco, 5 livros da lei, e o grande autor aqui em questão, à nossa mente, quando a gente lê esses livros, quando a gente lê o Deuteronômio, é Moisés. E é Moisés aqui dizendo ao povo, não é? Acerca dessas recomendações práticas. E essas recomendações aqui, elas têm um aspecto geral para o povo, mas ele é direcionado à família, como a gente vê aí. Não é? Moisés dizendo ao povo: são os decretos e ordenanças que Deus ordenou que eu, Moisés, vamos considerar dessa forma, lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo tomar posse. Que todas essas palavras estejam no seu coração e ensine com persistência a seus filhos. Converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aqui a gente vai ver então Moisés nesse tipo de recomendação, nesse tipo de reforço aos hebreus, àquele povo que estava diante de tomar posse de algo que Deus tinha reservado para eles. Mas algo que eu quero destacar aqui é que, embora esse texto e essa mensagem, a gente poderia dizer, e a gente usa muito isso, direcionado à família, nós podemos trazer esse conceito para a igreja também. Porque, como a gente sempre tem reforçado aqui, uma das formas da gente se ver e se perceber na comunidade local que é a igreja é se ver como uma grande família, não é? Família do povo de Deus, a família de Deus que congrega, que se reúne, que se ajunta, que se encontra para viver a vida de Deus em comunidade. E aqui a gente tem esse princípio do ensine-as com persistência. E isso, irmãos, é algo do qual a gente mais faz aqui na igreja. Se a gente for reparar bem acerca de todos os conteúdos que a gente ensina, que a gente defende, que a gente enfatiza aqui, não se trata 100% o tempo todo de coisas inéditas. Talvez as elaborações, talvez as construções das quais a gente defenda ou aponte em alguma coisa, tragam sim sempre novas formas de ver, novas formas de entender, conceitos pelos quais a gente já passou muitas vezes. Mas o que está em questão aqui é que faz parte, já a partir de Deus, da didática de Deus, esse ensino com persistência. Nós voltamos aos assuntos, nós voltamos aos conteúdos repetidamente. Então, por exemplo, nesse semestre nós estamos estudando sobre o comportamento do crente. Estamos passando por muitos aspectos que, numa outra leitura, numa outra abordagem, a gente acabou vendo no semestre passado que a gente estava falando sobre mutualidade. O que é isso? É falta de repertório? O que é isso? É repetição de assunto? É falar sobre a mesma coisa? Não é?
E aí a gente relembra isso que é inevitável, é imprescindível para a experiência do conhecimento, do aprendizado. O que é? O aprendizado se dá pela repetição. O aprendizado se dá pela continuidade, pelo voltar aos assuntos e aos temas. É por isso que a gente vem aqui, a gente revisita os assuntos, sim. É por isso que a gente lê a Bíblia. Puxa, pastor, li a Bíblia uma vez, amém. E aí, terminou, nunca mais vai ler? Não, a gente relê. Tem livros da Bíblia, meus irmãos, que só nesse ano eu já li umas 3 vezes. Eu li, num ano só, passei por ele 3, 4 vezes. Por que isso? Talvez poderia se pensar assim, já li esse aqui, não preciso. Não, porque na volta, o Espírito Santo, estava falando isso ontem, a classe de batismo. O Espírito Santo que inspirou homens a escrever aquele texto bíblico, a revelação de Deus, ilumina-nos para a compreensão. Mas é uma compreensão muito precisa da parte de um Deus que é vivo, de um Deus pessoal, de um Deus manifestante. E numa dada leitura, Deus destaca pontos aqui para mim, numa outro dia, numa outra abordagem, numa outra leitura, Deus chama atenção para outros aspectos. Eu sou igualmente edificado, passando pelo mesmo texto, passando com persistência pelo mesmo conteúdo, estudando as mesmas coisas. Então nós temos oportunidade de sermos edificados, de sermos provocados em boas coisas. Eu já ouvi mensagens, por exemplo, que foram altamente edificantes na minha vida, dos conteúdos que nós temos acesso, por exemplo, pela internet, e são mensagens que, volta e meia, eu volto a elas, porque são preciosos tesouros, e eu olho e falo assim, eu preciso ter esse conteúdo muito vivo dentro da minha memória, porque foi muito impactante para a minha vida, e eu volto a eles. Então a escola bíblica, ela tem essa função da gente voltar e se revisitar, porque os preciosos ensinos da parte de Deus precisam estar vivos, meus irmãos, nas nossas mentes e corações. E não basta você pensar em dizer assim, nossa, eu sou um crente já de 10 anos de EBD, então eu já aprendi todo o acervo do conteúdo bíblico em várias abordagens, eu não preciso mais ir ao domingo pela manhã. Não, você precisa, porque assim que para a gente manter a nossa integridade física, a gente precisa se alimentar continuadamente e sempre. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dos ensinos que vão manter a nossa integridade espiritual, o nosso crescimento espiritual. É por isso que a gente volta aos assuntos, é por isso que a gente relê as parábolas, a gente relê salmos, a gente estuda os profetas, a gente vê as cartas dos apóstolos, as gerais, as paulinas. É por isso que a gente usa e abusa dos evangelhos. É por isso que a gente está sempre visitando o conteúdo da palavra de Deus, porque a alimentação é alimentação rica para as nossas vidas, e nós precisamos entender a EBD como esse momento precioso de se destacar sobre tudo isso. Então a gente repassa pelos assuntos, a gente volta aos temas, tendo a oportunidade de reafirmar aquilo que já nos edificou, e de sermos acrescentados mais por meio de novos exemplos, por meio de novas abordagens, por meio de novos insights, destaques que antes não foram apresentados, não é? É por isso que a gente está sempre usando e abusando de todo o conteúdo que a EBD nos traz, que a Bíblia nos provoca, porque tem muita coisa boa para nós. Quantas vezes aqui nesses últimos anos mesmo, a gente já teve mensagens aqui à noite, por exemplo, no mesmo texto bíblico. Um dia o Gildásio pregou, outro dia eu preguei, em 2021 eu preguei, o Gildásio pregou em 2023, e por aí vai. Depois o pastor Daniel um dia também abordou. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Deus usa servos dele, Deus usa os exemplos que eles experimentaram, a abordagem que eles constroem, mas em tudo isso o Espírito Santo agindo para edificação e construção da igreja e do povo de Deus. Então a escola bíblica é para isso. Quando você se vê repetindo ou de volta a algum assunto, pense assim, o que eu tenho a aproveitar mais disso hoje? O que eu tenho a reciclar-me a respeito disso? Não é? Adultos e jovens hoje vão estudar, e surdos vão estudar sobre honrar pais e mães. Talvez a gente pense, quantas vezes eu já passei por isso, não é?
mas eu vou dar a aula. Eu estava pensando quanta coisa interessante dessa abordagem, dessa construção, dessa provocação didática a gente já vai ter, eu me vi exposto a partir dessa aula dessa manhã. Então essa é a riqueza do ensinamento bíblico, essa é a riqueza da IBD, um crescimento que vem pela repetição, pela reafirmação. E em tudo isso, Deus nos abençoa e nos abençoa muito. Amém? Então que assim seja, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse caminho.